Confesso que fiquei profundamente emocionado com o discurso do senador Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique, como um dos relatores, o relator principal do projeto do Código Florestal, conseguiu fazer um trabalho realmente muito positivo. Andou pelo Brasil, reuniu todas as entidades referentes às ligadas à economia rural, aos chamados empresários na área da agricultura, e reuniu os defensores do meio ambiente. Foi um longo debate, uma longa discussão, em que todos debateram. Nessa casa tiveram senadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores. Todos debateram, expuseram e apresentaram as suas propostas. E o termo foi aprovado numa data histórica nessa casa. Eu me lembro a nobre líder Cátia Abreu, presidente do Conselho Federal da Agricultura, uma das apaixonadas defensoras dos produtores rurais, e que, da tribuna, de uma maneira emocionante, aplaudiu o acordo, aplaudiu o entendimento. E até brincavam com ela que ela ia terminar aderindo à base do governo, e ela disse que era bem diferente. Foi um momento histórico, uma ação tão difícil, tão complicada, principalmente para nós que logo ali adiante vamos ter a Conferência Rio+20 tratando da matéria. Era muito importante que, por nós comandarmos o debate no Rio de Janeiro, se soubesse qual era a posição do Brasil sobre a matéria. A gente imaginava que a votação na Câmara seria tranquila. Seria homologação do que foi aprovado aqui. De repente, muda tudo. E se nós formos analisar, a mudança não foi em torno do Código Florestal. A mudança foi em torno do ambiente que nós estamos vivendo. Os partidos não estão se dando conta da importância desse momento. A turma do toma lá da cá, a turma do ganha emenda e vota com o governo, a turma do nomeia e vota com o governo, nunca teve tão explosiva na Câmara. E foi uma surpresa. O debate, repito, não foi na paixão referente ao Código Florestal. É claro que os líderes que defendem os produtores, vendo uma chance que se lhe aparecia, oferecida pelo próprio líder do MDB na Câmara dos Deputados e o relator do MDB, entraram nela. Eles que estavam satisfeitos com a votação feita aqui no Senado, entraram nela. E o MDB foi vitorioso. Derrotou a Dilma e o PT. Grande vitória, entre aspas.
tem que se ver essa ligação com o que está acontecendo no Conselho de Ética e na CPI. Todos nós sabemos que a CPI nasceu do presidente Lula e do PT, de uma ala do PT. A presidente Dilma, que passou o ano que passou muito difícil, cerca de 7 senadores foram demitidos por questões referentes ao mal feito. Ela pretendia este ano entrar na chamada agenda positiva. E, de repente, o presidente Lula lança a CPI. A CPI do mesmo Cachoeira, aquele lá do Valdomiro Diniz. Quando dessa tribuna, eu disse, vou no Palácio falar com o Lula para ele demitir o Valdomiro Diniz, braço direito do senhor Zé Dirceu, e abrir processo contra o seu Cachoeira. Para dar linha do governo do Lula. Para mostrar que a linha dele era pela ética, pela dignidade e pela seriedade. E o negócio que aparecia na televisão, aberto, escancaradamente, o cidadão discutindo a comissão, quanto é que ia levar, pegando dinheiro e botando no bolso. Era escancarado. O Lula não demitiu o Valdomiro, não abriu inquérito contra o Cachoeira e não deixou criar a CPI. Sarney presidente e ele, Sarney presidente do Senado e ele presidente da República, não deixou criar. Eu e o senador Jackson Pérez entramos no Supremo pedindo a CPI. Ganhamos, mas levou um ano. E nesse ano não era mais Cachoeira. E nesse ano já era mensalão porque tudo tinha se dado. Estranho que o Lula, quando era presidente, não deixou criar a CPI. E agora quer a CPI. O mesmo Cachoeira. A imprensa publicou que no almoço que ele teve com o presidente, ele tranquilizou a presidente que nada ia envolver a presidente. Eu gostei da resposta que a imprensa publicou que a presidente teria dado. Eu só quero dizer que quem aparecer nas gravações e está no governo vai ser demitido. Bem diferente do que o Lula fez quando estava no governo e não demitiu. E é nessa CPI que o PT criou e que o Lula queria botar como relator o cidadão que tinha sido afastado da liderança do governo. É claro que tivesse magoado, é claro que tivesse ressentido. E como é que uma pessoa magoada, ressentida, ia ser o relator de um projeto dessa natureza? E insistiu. Felizmente perdeu. O relator é um homem, dizem todos, equilibrado e com muito bom senso. Não que o outro não seria, apenas que o outro tem razões mais do que concretas de ter mágoa, de ter ressentimento por ter sido afastado. E nessa ocasião não era o momento propício de ele entrar numa matéria que nem essa. Aí o MDB. Os grandes líderes do MDB de hoje, o senhor Renan, Jucá, dessa vez não entraram na CPI. Tem uma notícia publicada de que ninguém quis aceitar. Não é verdade. Eu não fui convidado. Eu me ofereci e aceitaria. Mas a imprensa já publicou que eu sou inconfiável.
É a segunda vez que isso aparece. Mas o senhor Renan não indicou os nomes significativos da bancada. Teria nomeado as pessoas mais despreocupadas com a matéria. E fez questão de, nos primeiros movimentos, nem no Conselho de Ética, nem na CPI, tomar conhecimento. Deixou tudo por conta do PT. E o argumento é que eles querem ver o circo pegar fogo, para então o governo recorrer ao PMDB para o senhor da vida entrarem para fazer. Senhora Presidente Dilma, eu não gosto de nenhuma intimidade com Vossa Excelência. E Vossa Excelência tem demonstrado ao longo de tempo que não tenha nenhuma preocupação em manter qualquer tipo de conversa comigo, que eu respeito. Não sei até se eu poderia lhe dar qualquer conselho positivo. Tenho falado e lhe dado algumas ideias dessa tribuna. Nunca obtive resposta. Mas eu dou de novo. Quando eu disse dessa tribuna, resista, presidente. Quando Vossa Excelência demitiu os ministros e havia um movimento no sentido de terminar com isso, Vossa Excelência resistiu. Um partido de 6 senadores exigia, lá no Ministério do Transporte, uma posição absurda. Vossa Excelência se manteve firme. Ele saiu do governo, mas Vossa Excelência se manteve firme. Essa maldita governabilidade, eu boto a maldita entre áspera, porque uma governabilidade é um termo bonito, mas no Brasil se transformou em desgraça, porque é sinônimo de troca-troca, de busca de favores. Isso começa no seu partido, dona Dilma. O velho PTB de tanta tradição, de tanta história, hoje é um montão de gente brigando por cargos e por favor. Um dos cargos mais disputados é exatamente o fundo de pensão da Petrobras, que não tem nada para fazer, não tem missão política, não tem missão técnica, só tem dinheiro para distribuir. E comissão para tirar fora. Acho que Vossa Excelência tem que ser firme nessa CPI. Até porque, presidente Dilma, essa é uma CPI diferente de todas as que nós já tivemos. A CPI é convocada a partir de uma denúncia, daí a partir de fatos que se estão acumulando, que vão crescendo, e o Congresso pede a CPI. E a CPI vai investigar, vai fazer um levantamento, vai ver as coisas que estão acontecendo para depois ver se apresenta ou não apresenta denúncia, se tem coisa séria ou se não tem coisa séria. Essa nós estamos começando pelo fim. A rigor, as coisas já estão provadas. Trabalho da Polícia Federal merece respeito. A Polícia Federal é PT, a Polícia Federal não é PT, retiro. O governo é PT e a Polícia Federal está no comando do ministro da Justiça. Mas o trabalho foi feito com muita seriedade. Com muita seriedade. E as conclusões já estão com o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República já apresentou denúncia. E a denúncia já foi para o Supremo. E o Supremo já indicou relator.
E o relator já aceitou a denúncia. O que cabe a nós? Aprofundar. Mas os fatos já estão provados. Os fatos já estão provados. Presidente, deixe evoluírem. Quando eu vejo o MDB unido para defender um governador, o PT unido para defender o de Brasília e o PSDB unido para defender o de Goiás, isso não é o importante. A CPI vai ter a grandeza de buscar a verdade. Doa a quem doer. E, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo um grande momento. Eu repito, nós chegamos a zero no conceito, na moral, na dignidade e na ética nesse país. Acho que estamos começando a mudar. Essa perspectiva otimista de que estamos diante de um novo horizonte começa com a presidente. Ela não é o que alguns imaginavam, bater na mesa, explodir, porque também caiu o governo, porque governar com uma minoria na casa e uma minoria chantagista de troca-troca é muito difícil. Ela tem que ter muito jogo de cintura. Mas eu acho que a hora é agora. A hora é agora. Ficha limpa já está aprovado. A corregedora da Justiça Federal, ministra Calmon, com ampla liberdade de apurar o que tem que ser apurado. Ontem foi uma maravilha. Por unanimidade, o Supremo decidiu que a taxa dos negros, adotada pela Universidade de Brasília, deve ser adotada em todas as universidades. O Conselho de Ética, que estava morto, sem ser enterrado, ressuscitou. Um grande presidente e um grande relator. E a CPI, que a imprensa achava que ia dar em nada, está criada. Vamos adiante. Vamos adiante. Talvez estejamos vivendo o momento do fim da impunidade. Presidente Dilma, tenha coragem. Resista. Resista, presidente. Muito estranha a posição do presidente Lula. Muito estranha. Quando era ele, abafou tudo, não deixou criar nada. E a vez da Dilma, quer se vingar do PSDB. Mas terminou bem. O Lula atirou no que viu e acertou no que não viu. Terminou bem. Vamos à CPI. Mas não como alguns estão imaginando, e a imprensa tem até razão. As últimas CPI foram tão grosseiras, tão ridículas, tão humilhantes, que é meio estranho ter muito otimismo. Mas deve-se ter. Tudo está na mão de Vossa Excelência, presidente Dilma. Deixa apurar. Deixa apurar.
e demita quem tem que ser demitido.